Muito bem. Então nós vamos começar nosso estudo de Direito Internacional. Nós estamos utilizando como base o livro do Paulo Henrique Gonçalves Portela, Direito Internacional Público e Privado, editora Juspodium, nona edição 2017. É um livro interessante para concurso. A editora Juspodium costuma fazer boas obras para concurso. Tem quadros sinóticos. É uma leitura bastante agradável. Dá para extrair bastante coisa, apesar da extensão do livro. Ele aprofunda bem. Ele tem 1.100, quase 200 páginas, 1.100 e poucas. É um livro que aprofunda naquilo que precisa ser aprofundado, né? Para o nosso objetivo, que é concurso. Existem outras obras, né? Existem obras clássicas, como Rezec, como Acioli, são obras boas. Eu recomendo a utilização dessas obras para um aprofundamento maior, para uma complementação. Eu acho que o livro do Portela é bacana, é suficiente. Agora, sempre pensando no concurso, né? Para graduação talvez seja suficiente também. Monografia, TCC, acho que acho que é interessante. Para um aprofundamento, aí tem outros, né? Tem Cansado Trindade, tem Direitos Humanos, Flávia Pelvezan, enfim, aí já é um aprofundamento maior. Para concurso, o Portela está ótimo. Então vamos começar falando sobre as noções introdutórias da disciplina Direito Internacional. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o conceito de relações internacionais. As relações internacionais são complexas e tem duas percepções, ou mais percepções, mas duas principais. Temos a percepção tradicional das relações internacionais, em que apenas os estados são os atores no direito internacional. É uma corrente que adota o realismo político, chamado em alemão de Realpolitik, decorre do pensamento de Hobbes e Maquiavel. Temos as outras posições, as percepções mais liberais, e aqui a gente pode dividir elas no idealismo político de Wilson, os 14 pontos de Woodrow Wilson, o presidente americano, e a percepção liberal do filósofo Immanuel Kant e dos autores mais contemporâneos, Nye e Keohane. Essas percepções mais liberais já consideram a existência de outros autores, melhor dizendo, atores, no âmbito internacional. As organizações internacionais, por exemplo, a ONU, por exemplo, a OIT, a OEA, as organizações não governamentais, né, e os indivíduos. Em alguns aspectos, a União Europeia, alguns tratados de direitos humanos lá da Corte Europeia, admite a participação do indivíduo. Já havia alguns autores dizendo, por exemplo, organizações criminosas podem influenciar o cenário internacional. Empresas transnacionais, né, grandes corporações. Nessa perspectiva mais liberal, entendem-se essas entidades, né, vamos dizer assim, como atores internacionais. É um tema controverso. O direito internacional clássico adota a posição tradicional do realismo político, mas a gente já tem uma grande abertura já para o pensamento mais liberal.
Outro conceito importante é o de sociedade internacional. Conceito do professor Portela. Sociedade internacional é um conjunto de vínculos entre diversas pessoas e entidades interdependentes entre si, que coexistem por diversos motivos e que estabelecem relações que reclamam a devida disciplina. Então, é um conjunto de vínculos entre pessoas e entidades. E aqui ele aponta como características a universalidade, quer dizer que abrange o mundo inteiro, heterogênea, que atores têm as suas diferenças entre si, né? Independente de se você adota o realismo ou as percepções liberais, os atores têm diferenças, né? Você, por exemplo, comparando as realidades de um ator internacional como o Nepal e a Guatemala, você vai perceber que eles têm diferenças. São interestatais, quer dizer, são compostas apenas por estados, se você adota a perspectiva do realismo, né? Ou seja, essa característica é polêmica. E paritária, quer dizer, existe uma igualdade jurídica entre os atores internacionais, uma igualdade formal, né? Ainda reiterando, se você adota o realismo jurídico, o realismo internacional, realismo político. E uma outra característica é que a sociedade internacional é descentralizada, não tem um poder central, não existe uma organização institucional, não existe subordinação, não há coordenação de interesses pelos atores. O que em política internacional costuma se dizer que é o estado de anarquia internacional. Significa que não existe um órgão central, um órgão que coordena e organiza, um órgão que organiza, né, mas não tem uma organização que discipline as relações internacionais. Muita gente confunde a existência da ONU com essa característica, né, que não é verdade. A ONU não tem uma função de poder central. A ONU não é um governo, né? A ONU é simplesmente uma organização internacional, um conjunto de vontades, um conjunto de manifestações da soberania de cada um dos estados, né? E alguns tratados que existem ali tentam diminuir a situação de anarquia que existe no âmbito internacional, como por exemplo os tratados sobre as relações diplomáticas, né? Mas isso não significa que um Estado pode celebrar com outro Estado relações diplomáticas fora do âmbito da ONU, fora do âmbito desses tratados. Outro conceito importante trazido aqui pelo professor Portela é a globalização. Globalização é um processo de progressivo aprofundamento da integração entre várias partes do mundo, especialmente nos campos político, econômico, social e cultural, com vistas a formar um espaço internacional comum, dentro do qual bens, serviços e pessoas circulam da maneira mais desimpedida possível. É um fenômeno recorrente na humanidade, quer dizer, não é simplesmente uma questão contemporânea. Já tinha uma proto-globalização ali nas grandes navegações, na Revolução Industrial e mais recentemente nos anos 90. Né? Quer dizer, toda vez que tem uma alteração importante nos transportes e nas comunicações, você consegue perceber a globalização de uma maneira mais profunda. Características da globalização: aumento nos fluxos de comércio internacional e investimento estrangeiro direto. Os países recebem fluxos de comércio internacional de uma maneira mais intensa. Acirramento da concorrência no mercado internacional. Um país consegue produzir
bens competitivos com aqueles produzidos em outro, maior interdependência entre países. Aqui eu chamo a questão para riqueza das nações de Adam Smith, né? Quer dizer, um país ele tem uma possibilidade de produzir de uma maneira melhor um determinado produto, então ele vai acabar dependendo dos outros para superar essa deficiência nas outras áreas, né? Por exemplo, o caso da Inglaterra, né? A Inglaterra sempre teve um comércio muito forte e produziu pouco até a Revolução Industrial. Então ela dependia dos mercados externos. Outra característica é a expansão dos blocos regionais. Isso a gente pode perceber atualmente na questão do Mercosul, da União Europeia, do NAFTA. O NAFTA que sofreu uma revitalização agora, né, com o presidente Trump. E a redefinição do papel do Estado e de noções como de soberania estatal. Quer dizer, com uma intensificação das relações internacionais, o papel do Estado fica comprometido, né? Uma certa a soberania de fato acaba sendo ligeiramente mitigada, né? Após o 11 de setembro, houve um relativo arrefecimento nas ações voltadas a promover a formação de um grande mercado mundial, evitando-se o termo globalização. Então, quer dizer, após a queda do Muro de Berlim, com o fim da bipolarização, começaram a usar o termo globalização nos anos 90, né? Teve um autor cujo livro era O Fim da História. Me fugiu o nome agora desse autor, se não me engano, Fukuyama. Ele dizia o seguinte: após a queda do Muro de Berlim, a história acabou, não existem mais conflitos. E essa perspectiva durou durante os anos 90 até o ataque de 11 de setembro. A partir daí, as pessoas começaram a perceber que poderia existir uma multipolarização, a guerra contra o terror, e se passou a evitar o termo globalização, né? E aí passou-se a usar a multipolarização.